Gestão da mobilidade urbana. O que pode ser feito? Bom, antes de começar de fato aqui a falar sobre o assunto, sobre a gestão da mobilidade urbana, queria passar aqui algumas situações para vocês, né? Que têm acompanhado, que têm assistido os vídeos. Primeiro é a questão do tempo que eu permaneci aí sem postar nenhum vídeo relacionado ao conteúdo que a gente se propôs a trazer para vocês aqui, por causa de alguns eventos que eu participei, enfim, a conferência Trânsito Inteligente, que foi amplamente divulgada aqui no canal. Também teve o seminário para agentes de trânsito, o quarto seminário para agentes de trânsito, da Trânsito e Educação, projetos, da Valéria Penati. Então a gente participou desses eventos e acabou tendo muito tempo empenhado nesses eventos e que trouxe aí uma certa necessidade de permanecer focado nos eventos, e aí acabou atrasando alguns vídeos, mas pretendo aí voltar a entregar os vídeos aí para quem acompanha, enfim, para quem tem interesse na área. Nós vamos retomar aí aos poucos a rotina de vídeos. Bom, e também aqui aproveitar e dizer que estamos hoje inaugurando aí esse novo cenário, né? Não vamos ter mais aquele fundo branco somente. A gente montou aqui um escritório, tem aí alguns objetos que fazem parte aí da minha caminhada dentro da área de trânsito e resolvi colocar aqui para compartilhar com vocês, tá certo? Bom, vamos entrar diretamente no assunto com relação à gestão da mobilidade urbana, o que pode ser feito. Enfim, primeiro eu queria dizer que é normal, é comum que se confunda a mobilidade urbana com transporte público. E nessa questão, nessa visão que a maioria do pessoal tem, eu discordo um pouco, até porque o trânsito em si, ele reflete diretamente na mobilidade ou na não mobilidade. E quando a gente fala, por exemplo, de transporte público, necessariamente nós estamos falando de um único modal, que é o transporte público. E quando na verdade a mobilidade urbana envolve não só o transporte público, mas a mobilidade ativa, envolve o conceito de democratização de espaço da via pública para diversos modais de transporte, priorizando o pedestre, priorizando os ciclistas, priorizando o transporte coletivo, os prestadores de serviço, de acordo até com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 2587 de 2012, que entrelaça com a mobilidade urbana e a área de trânsito. Pois bem, falando na área de trânsito em específico, é claro que muitas vezes acaba sendo necessário tratar de a mobilidade urbana com uma intervenção viária com obras de arte, obras de infraestrutura, com uma readequação das vias existentes, para que possa ser entregue ao cidadão, ao participante desse trânsito, uma mobilidade urbana mais eficiente. Porém, nem sempre isso é possível. E aí a gente tem a limitação física, algumas vezes, e a limitação orçamentária. E algumas vezes até a questão de interesse, né? E quem acaba sofrendo muito com isso acaba sendo aquele usuário frequente da rua, da avenida, enfim, do sistema viário do município, que ele foi pensado numa época que não havia tanta necessidade de se pensar amplamente. E aí nós entramos numa era
que se fala muito sobre o conceito de cidades inteligentes. E no conceito de cidades inteligentes, pelo menos os mais antigos conceitos, os primórdios conceitos de cidades inteligentes, eles não iam tão a fundo na questão da tecnologia, eles iam mais a fundo na questão de uso inteligente das ferramentas ou uso racional dos recursos para promover uma cidade inteligente. Então nem sempre foi somente ferramentas tecnológicas. É claro que com ferramentas tecnológicas, com a tecnologia do nível que a gente tem hoje, dessa possibilidade que nós temos hoje de emprego de ferramentas tecnológicas, a vida melhora, não só na parte de trânsito, mas é claro que tem lados ruins, mas não vamos entrar no assunto, mas existe a parte boa de usar as ferramentas tecnológicas em favor do cidadão, em favor da vida e da qualidade de vida. Aí vamos falar sobre o que possivelmente se vê na questão de mobilidade urbana para as cidades inteligentes, que aí vai entrar sim muito transporte público, eletrificação de frota, melhoria do sistema de transporte, verificação de pesquisa origem e destino, sobreposição de linha, melhor capilaridade das linhas, aproveitando aquelas linhas que já existem, com uma readequação desse sistema de transporte público para atender melhor o cidadão. Porém, nesse vídeo, a proposta não é falar de mobilidade urbana, transporte público, é falar em melhorar fluidez de tráfego, melhorar a trafegabilidade daqueles atores do trânsito, né? Que são desde o pedestre até o condutor do seu próprio veículo, passando aí, como eu já disse, pelos ciclistas, pelos modais de transporte público e prestadores de serviços, motociclistas, enfim, como eu já comentei. E aí vem a pergunta: o que podemos fazer para melhorar a gestão da mobilidade urbana sem a necessidade direta de empenhar recursos e fazer uma mudança significativa na via, no sistema viário, e tentar de alguma forma entregar mais qualidade de vida para o nosso usuário do sistema viário? Bom, parte disso foi o que eu disse com relação à mobilidade urbana na questão do transporte público, de readequação dessas linhas, a melhoria da capilaridade das linhas para atender as diversas regiões, criar hubs de transferência no sentido de ter um ônibus com maior capacidade e aí trazer até uma hub que vai se conectar com um ônibus de menor capacidade para atender lugares mais remotos. E isso são medidas que podem ser estudadas para que estejamos ali caminhando para um transporte público de forma mais eficaz. É claro que ônibus também mais confortáveis, ônibus também mais atrativos, chamando esse público para o transporte público, é super válido e isso também pode fazer a diferença. Mas vamos lá, eu trabalho no trânsito e eu quero fazer a minha parte com relação ao trânsito, e aí eu tenho dificuldades do sistema viário, de readequação de sistema viário, de execução de obras de artes especiais, de obras de infraestrutura que possa de fato melhorar a mobilidade urbana. O que pode ser feito? Nesse caso, o que nós podemos fazer é acompanhar, mapear o fluxo de veículos aos locais onde há uma incidência maior de congestionamento e tentar mitigar esses travamentos, mitigar esses congestionamentos com rotas alternativas ou com monitoramento em tempo real para a desobstrução de via em caso de uma via com bloqueio viário, com um veículo quebrado, um veículo em pane, com um buraco, enfim. É agir o quanto antes para mitigar esse tipo de problema. Porém,
hoje a capilaridade de muitos órgãos de trânsito acaba sendo limitada pela quantidade de agentes de trânsito. E aí a gente enfrenta um outro limitador. E esse limitador acaba sendo muitas vezes uma dificuldade para atender essa capilaridade que eu disse de atendimento dessas ocorrências. Isso paliativamente pode ser resolvido através de monitoramento, né? Monitoramento das câmeras, monitoramentos, as centrais de monitoramento, de operações integradas, que muitas cidades têm investido nesses monitoramentos, porque você aumenta a quantidade de olhos, digamos assim. Você aumenta a quantidade de olhos sobre toda a sua malha viária, sobre as possíveis interferências que venha a ter. Mas será que é possível melhorar ainda mais essa análise? Então vamos lá. Eu vou falar algumas ferramentas que podem ser utilizadas para que você consiga gerenciar melhor esses congestionamentos e que você consiga ter uma maior capilaridade para atender essas demandas da melhoria da trafegabilidade. O primeiro que eu vou falar aqui é um meio que desconhecido. Ele foi criado pela Nokia há algum tempo. Foi usado na época que os celulares Nokia brilharam no mercado. E com o passar do tempo, até a depreciação da Nokia e até a quase falência dessa gigante que tinha aí no mercado celular, eles acabaram passando essa empresa, digamos assim, passando essa subsidiária da Nokia para uma outra empresa que tocou o barco, porém ainda está meio desconhecido. Ele é chamado de HERE Maps, antigamente era o Nokia Maps e hoje é o HERE Maps, que ele existe uma plataforma que ele monitora o trânsito e os bloqueios. Hoje a interação entre os bloqueios e os órgãos de trânsito talvez não esteja assim tão fácil, mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo para acontecer, mas é uma boa opção para monitoramento de trânsito, porque ele é gráfico, ele é intuitivo e ele mostra assim bastante recurso, bastante informação, bastante camada para que você possa conhecer. Para você possa interagir com esses dados e tomar decisões e ter um tempo de resposta, por exemplo, numa possibilidade de uma interferência viária com um pouco mais de agilidade. Essa é uma plataforma mais desconhecida, obviamente, mas funciona bem legal e é possível que você consiga aí fazer bastante coisa através dela. Uma outra plataforma que é amplamente conhecida, pouco provável que alguém ainda não conheça a plataforma, é o Google Maps. O Google Maps hoje ele tem uma base de dados enorme, tem bastante informação ali para que você consiga gerenciar esse fluxo de informação que vem em tempo real dos GPS dos veículos e do GPS dos celulares e dos veículos que têm o que a gente chama de internet das coisas. Muitas vezes esses veículos já vêm com internet embarcado ou até o GPS embarcado também por causa dos seus navegadores GPS que existem já nos veículos hoje em dia. Então toda essa informação de GPS ela acaba indo tudo para o Google Maps. A maior parte, né, que é usuários dos GPS dos telefones Android e também parte desses celulares que não são Android, mas que tenham alguma tecnologia do Google embarcada. Então, a ferramenta do Google Maps também é uma excelente ferramenta para quem de repente quer aumentar, e veja, não é substituir por uma tecnologia dessa o monitoramento, por exemplo, ou até o acompanhamento em tempo real em loco, não é isso, mas ele é uma ferramenta de auxílio para que você aumente a sua reação, melhore a sua reação e diminua o seu tempo de resposta em caso de uma necessidade.
Bom, mas essa ainda são as ferramentas que estão gratuitas, que você pode apenas abrir no seu navegador, você já tem acesso. Porém, tem uma outra ferramenta que, no meu ver, ela é uma ferramenta excelente para gestão de tráfego, gestão de interdições e que te auxilia muito na questão de gerenciamento de online de tráfego, principalmente para aquelas pessoas que utilizam o aplicativo. É o Waze. E aí você fala, pô, mas o Waze, cara, o Waze é a mesma coisa, ou até é ruim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas vamos falar do Waze for Cities. O Waze for Cities é uma plataforma da Waze para conexão de instituições e órgãos de trânsito e de até tem órgãos de defesa civil conectados a ele também, que ele não só te permite que você faça boa parte do gerenciamento que eu citei aqui com o Here Maps e o Google Maps, mas também permite que você faça intervenções na plataforma, você interaja com a plataforma, recebendo não só o relato daquele usuário que está lá na via utilizando o aplicativo, mas também podendo fazer a sua intervenção, fazendo um bloqueio viário, fazendo um alerta sobre algum risco que tem no local, e isso tudo em nome do departamento do órgão de trânsito, que traz uma confiabilidade muito grande para o usuário final. E isso é muito legal, por quê? Porque a partir do momento que você tem dentro do seu Waze uma informação oficial do órgão de trânsito, isso te traz uma certa confiança de que aquela informação é fidedigna. Quando a gente sabe que muitos usuários acabam, por inexperiência, por imperícia, acabam fazendo relatos que não existem. Mas, quando você tem o órgão de trânsito incluído lá e colocando as informações de bloqueios, de alertas, de desvios, você consegue trazer mais confiabilidade sabendo que aquele órgão de trânsito é o que de fato gerencia aquela via. Então, para o usuário, ele vai ter o sentimento de que está com uma informação fidedigna, e para o Waze e para o órgão de trânsito é possível que faça recálculo de rota, desvie o trânsito daquele local para aqueles que estão usando o Waze. E o mais legal de tudo é que a plataforma Waze de dados de trânsito, de tráfego, de congestionamento e de interdição, ela está conectada diretamente à base do Google Maps. Eu não sei se vocês sabem, mas o Waze é da Google. E essas bases estão interconectadas. Então, quando você coloca um bloqueio no Waze for Cities, a plataforma de gerenciamento dos municípios, dos estados, enfim, dos órgãos de trânsito e das instituições que cuidam de trânsito, ele também vai aparecer no Google Maps. Então, você ganha dois grandes auxiliadores, duas plataformas de navegador GPS conectada e podendo auxiliar que você consiga transferir aquele fluxo rapidamente, porque hoje em dia muitas vezes muitas pessoas estão usando o Waze cada vez mais e até o Google Maps. E aí é interessante até que o seu cidadão saiba que você tem usado o Waze para que ele transforme o Waze não em uma ferramenta de vou me deslocar para onde eu não sei, mas eu vou me deslocar sabendo o que está acontecendo lá na frente e me procurando a melhor rota. E isso é o que o pessoal costuma chamar de ganha-ganha. Todo mundo ganha nessa relação. É uma plataforma que não tem custo, é uma plataforma que é fornecida aos municípios de forma gratuita pelo Waze. Eles têm uma base de dados que é possível se conectar com outro tipo de ferramentas, mas também é possível você utilizar diretamente pela plataforma. É claro que se você quiser manter um histórico, você vai ter que ter um pouco mais de bagagem, digamos assim, em tecnologia, em programação, para que você consiga ter a extração desses dados e guardar esses dados historicamente, ou você tem que pagar uma taxa ali para o Google para que você consiga. Mas sem pagar nada, só com aceitando o termo de adesão, você já consegue fazer muita coisa através do Waze for Cities. Então, recomendo, aqueles que ainda não tiverem essa possibilidade, recomendo que façam, que entrem e verifiquem essa ferramenta que eu acho particularmente uma ferramenta excelente para a gestão da mobilidade urbana. Mas é só isso? Não. O Google ele fez uma
um enorme investimento na área de mobilidade urbana e na área de sustentabilidade. Com relação à ferramenta de sustentabilidade, eu vou deixar ela de lado, eu falo para vocês em um outro momento, mas com relação à ferramenta de mobilidade, eu vou trazer duas aqui que eu vi recentemente num evento da Google e que vale muito a pena conhecer, no mínimo. A Google tem um sistema chamado GTFS, que é um sistema de gerenciamento do transporte público. Aquele transporte que você coloca as ferramentas lá, as informações dentro da plataforma do Google e aparece lá o ônibus, o caminho do ônibus que vai ser selecionado através do Google Maps. Isso é uma ferramenta que facilita o usuário e que muitas vezes conectado a um GPS pode ser fácil acesso via Google Maps se você estiver precisando pegar um ônibus e ele te informar onde é que esse ônibus está. Então é uma ferramenta que ainda está começando, é um negócio que ainda está caminhando, mas é legal de ver, é legal de conhecer, que no futuro possa ter integração com os ônibus municipais, intermunicipais, estaduais, enfim. Mas a melhor ferramenta que eu vi o Google desenvolvendo para a mobilidade urbana, inclusive funciona isso já em São Caetano do Sul, a Prefeitura de São Caetano do Sul, a Secretaria de Mobilidade Urbana de São Caetano do Sul fez um acordo com o Google, eles tiveram um projeto piloto, tem algumas outras cidades que estão desenvolvendo algo nesse sentido, que chama Google Greenlight. O que é o Google Greenlight? O Google Greenlight é uma tecnologia aliada à inteligência artificial que faz uma análise dos dados de GPS dos veículos que estão próximos a um semáforo e ele, captando essas informações, ele faz um cálculo de qual tempo semafórico é o ideal para aquele local, para que diminua consideravelmente a quantidade de trânsito, de congestionamento que vai ter naquele local. Essa sim foi uma ferramenta que eu particularmente achei super interessante, porque muitas vezes nós não conseguimos chegar a um cálculo preciso de tempo semafórico para que os dois lados não tenham prejuízo. E a Google Greenlight ela vem para tentar, com inteligência artificial, resolver esse problema. Mas aí tem o plus, o adicional. Isso é meio que assim, eu te trago os dados de tempo que a minha IA, a minha inteligência artificial identificou como o melhor tempo possível para aquele semáforo. Você vai lá na programação de semáforo, tempo semafórico, e coloca o que o Google, com a sua inteligência artificial, identificou como o melhor horário. Isso aí é legal, muito bom. Porém, eles estão trabalhando já com uma tecnologia embarcada dentro dos módulos, dentro das caixas semafóricas, dentro dos módulos de semáforo, que desde que você tenha uma central controladora online remota desses semáforos, algumas prefeituras já acessam remotamente os semáforos sem a necessidade de interferência manual nesses semáforos para fazer, por exemplo, um reinício ou uma troca de tempo semafórico, tendo a necessidade de ir no local. Isso faz via remota, via central de operações. Se você tiver essa tecnologia de acesso remoto, é possível conectar o Google Greenlight, a IA do Google, dentro da caixa semafórica, dentro do sistema semafórico que você já tem, o sistema que você já utiliza, para que essa IA faça os cálculos e altere a programação semafórica em tempo real, ajustando esse semáforo para que ele diminua consideravelmente os congestionamentos próximos aos pontos de semáforos, aos pontos semaforizados. Isso é fantástico. Então, isso são ferramentas que cidades inteligentes, trânsito inteligente, quer dizer, você traz inteligência, você melhora a gestão da mobilidade urbana, a gestão
da trafegabilidade da sua malha viária através de inteligência artificial, através de insights que possam ser trazidos pelo Waze, pelo Google Maps, pelo Here Maps ou pelo Google Greenlight, que traz assim a expectativa muito grande de que vai ajudar muito a ter aquela nossa famigerada onda verde nos semáforos para melhorar essa trafegabilidade. Isso é ser uma cidade inteligente, isso é ser um trânsito inteligente, e é por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje, trazer essas possibilidades aqui, algumas ferramentas que possam servir para a gestão da mobilidade urbana. Tá certo? Então é importante a gente conhecer essas ferramentas, é importante a gente conhecer essas possibilidades, é importante a gente conhecer nessas feiras de tecnologia voltadas à mobilidade urbana, voltadas ao trânsito, à segurança viária, conhecer essas novidades, conhecer essas possibilidades e trazer para os órgãos de trânsito, para que a gente não só melhore a segurança viária, mas também garanta uma mobilidade urbana eficiente, como diz o artigo 144, parágrafo 10º da Constituição Federal, incisos 1 e 2. Por quê? Porque a paz no trânsito começa por nós, agentes de trânsito. Muito obrigado por você ter ficado assistindo até o final e até o próximo vídeo.